Bom dia, gente, tudo bem? Nada mais coerente do que estar aqui na igreja hoje, né? Dia em que a gente comemora o quê? Nascimento de Jesus Cristo. Seria estranho se a gente estivesse em Curitiba e não estivesse na igreja, né? Carta de Paulo a Tito, Epístola de Paulo a Tito, abre aí. Eu mandei no grupo do WhatsApp da igreja, né? Se você não está no grupo do WhatsApp da igreja, me avisa que eu incluo você. Que eu ia fazer um sermão mais curto hoje para a gente poder ir almoçar. O almoço do Natal. Vocês acreditaram? É difícil, né? Vindo de mim, né? Nem eu acredito muito. Mas vamos lá. Paulo escreveu essa carta aí a Tito por volta ali meados da década de 60 depois de Cristo, passando algumas instruções para Tito, de como ele organizar a igreja, as igrejas na ilha de Creta, e falando de algumas questões sobre falsos mestres e por aí vai. Mas essa carta ela tem um tema central que é muito importante. É uma carta bem curtinha, depois você pode ler ela rapidinho, inteira ali, né? E o tema central, quando você for ler essa carta, você lembra que o tema central é a inseparável ligação que existe entre fé e prática, entre aquilo que a gente crê e o nosso comportamento. Pastor Hernandes Dias Lopes, todo mundo conhece, né, ou a maioria pelo menos, ele escreveu assim sobre essa carta, as palavras dele. Tito associa de forma magnífica a doutrina ao dever, a teologia à vida. Dever decorre da doutrina, a vida é resultado da teologia. Desprezar a doutrina é cair no abismo de uma vida desregrada. Abandonar a teologia é se enveredar pelos atalhos sinuosos da heresia e cair no abismo da devassidão moral. Tamanha é a importância da teologia para a nossa vida. Teologia é o estudo de Deus, então todos nós fazemos isso, em maior ou menor medida. E tamanha a importância de que a nossa vida, as nossas práticas, nossas atitudes sejam condizentes com aquilo que a gente professa crer. E, obviamente, para eu não me estender demais, eu não vou expor todo o texto de hoje. O texto que a gente vai ler é Tito 2, de 11 a 14. Mas eu quero meditar um pouquinho no tema Natal, manifestação da graça de Deus. Natal, manifestação da graça de Deus. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, nos diz assim a palavra de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Vamos orar? Senhor, nós lemos a Tua palavra e desejamos e clamamos, pedimos pela iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor. Deus Espírito Santo, abre os nossos olhos e nos dá entendimento, que o Senhor mesmo fale a nós e traga a Tua mensagem. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você gosta de assistir séries nos variados streamings que existem? Surgiu uns novos aí, né? De primeiro aí tinha só Netflix, né? Posso falar Netflix? Posso, né? E depois foi surgindo outros ali e a gente vai ficando triste, porque daí vai saindo, a gente assiste uma parte da série aí surge um novo, compra os direitos, a gente não está assinando aquele lá, não consegue terminar de assistir. Mas todo mundo assiste um pouco aqui, um pouco ali, eu gosto de assistir, gosto bastante. E eu estou reassistindo agora a série Cobra Kai. Quem já ouviu falar? Vocês já ouviram falar, né? Cobra Kai. Cobra Kai é a continuação de uma história que se chama... Qual que é, meu? Karate Kid, isso. Eu já falei do Karate Kid aqui, né? Já em uma oportunidade anterior. O Cobra Kai é a continuação. E é interessante algumas coisas que a gente observa quando a gente começa a filtrar
tudo que está ao nosso redor a partir da teologia, a partir do que a gente aprende na Bíblia. Até assistindo Cobra Kai a gente aprende alguma coisa. E não é bater primeiro, nem bater forte. Mas vamos lá. Tem lá o sensei do Cobra Kai, né, que é o Johnny Lawrence. No último episódio da primeira temporada, quando eles vão entrar no campeonato lá do Karatê, um pouco antes deles fazerem a inscrição, ele fala para os alunos dele assim, ó, antes de fazer a inscrição eu preciso ensinar para vocês a terceira lei do Cobra Kai. A terceira regra do Cobra Kai. Sem compaixão. Sem compaixão. As palavras que ele usa lá, quando você for assistir, você vai lembrar disso. Ele fala assim, com o tempo, vocês vão aprender que a vida não é justa. Quando você acha que está tudo indo bem, tudo desmorona. É assim que funciona. A vida não tem compaixão. As 3 regras do Cobra Kai. Acerte primeiro, acerte forte e sem compaixão. Porque a vida não tem compaixão. Você já percebeu que a gente é inclinado a acreditar nesse tipo de afirmativa? A vida não tem compaixão, a vida não é justa. Ah, por que isso aconteceu comigo? E por aí vai. Afinal, o que o Cobra Kai e essas coisas tudo tem a ver com o Natal? Porque a gente vem ouvindo pregações, desde o início de dezembro, pregações falando de Natal, e se alguém perguntar para você, pensa aí, rapidinho, se alguém perguntar para você o que é o Natal, o que você responde? Fora a resposta que a gente tem de bate-pronto, que é o nascimento, a data que a gente comemora o nascimento de Cristo, o que é o Natal? A gente leu no texto que a graça de Deus se manifestou. O Natal representa a manifestação da graça de Deus no mundo. Numa cultura Cobra Kai, que insiste em afirmar que a vida não tem compaixão, a gente precisa lembrar que o Evangelho vem para corrigir essa visão e nos mostrar que o nascimento de Jesus Cristo é a maior prova da compaixão que Deus teve da humanidade. O nascimento de Cristo, então hoje, dia 25, assim, eu sei, a gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A gente não sabe a data exata, mas convencionou-se comemorar o Natal no dia 25 de dezembro, é isso que a gente está fazendo hoje, e a gente precisa lembrar que o Evangelho nos mostra, nos ensina e nos lembra que o nascimento de Cristo é a maior prova da compaixão de Deus. Talvez você tenha, certamente você já ouviu falar e talvez você tenha dito isso já. Assim, o Antigo Testamento é a época da lei, o Novo Testamento é a época da graça. Né? Tem muita gente que faz essa divisão. Eu já falei isso. Ah, não, nós vivemos na época da lei, na época da graça. O Antigo Testamento é a época da lei. Engano. Tem um livrinho bem interessante do pastor Mauro Meister, Lei é Graça. Bem fininho. Leiam. Vale a pena. Mas olha só. Wesley, então você está falando que não era a época da lei? Bom, a gente pode chamar de época da lei, porque foi a época que Deus deu a lei ao povo, mas isso não implica e não significa que Deus não demonstrou sua graça, não derramou sua graça sobre o seu povo naquela época. Olha só, eu vou citar alguns textos, depois você pode conferir. Gênesis 3, 8 e 9 diz que Deus veio andando pelo jardim e chamando Adão. Isso aconteceu logo após a queda. Deus falou para Adão que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que aqui nós já aprendemos, né, na EBD das crianças ali, que ela se chama Árvore do Veneno de Cobra. Se você não conhece a história, depois você me pergunta. Que depois que ele comesse desse fruto, ele morreria imediatamente. Assim que você comer, você vai morrer. Ele comeu, e depois que ele comeu, pecou, desobedeceu, Deus veio caminhando pelo jardim, é assim que a Bíblia relata, e chamando Adão, Adão, cadê você? Deus seria perfeitamente justo se ele tivesse matado Adão e Eva imediatamente. Mas ele não fez. Por quê? Graça. Compaixão. Gênesis 8 relata o dilúvio, onde Deus teve compaixão de Noé e sua família. Gênesis 19 mostra que Deus teve compaixão de Ló e de sua família e tirou eles de Sodoma antes de destruir a cidade.
O livro de Juízes é uma sequência de vezes em que Deus tem compaixão do seu povo. Israel peca vez após vez, abandona e vai para a idolatria vez após vez, e Deus levanta juízes para chamar o povo ao arrependimento. Por que ele faz isso? Compaixão, graça. E o que dizer daquela história que toda criança conhece, né? Ou quase toda. A história de Jonas. Deus teve compaixão da cidade de Nínive. Se a gente para pensar um pouquinho em qual era a conduta daquele povo, quando a gente estuda a história, a gente vai ver que aquele povo, eles se orgulhavam e eles se satisfaziam em maltratar, em torturar os prisioneiros de guerra. E Deus manda Jonas ir até a capital pregar. Pensa Deus mandar você até a capital do Estado Islâmico pregar o evangelho hoje. É mais ou menos isso que aconteceu. E Jonas, todo mundo conhece a história, enfim, depois da pregação dele, que foi uma pregação bem curtinha, né? 3 dias e todo mundo vai morrer. Pronto. Foi isso que ele falou, né? Em outras palavras. A cidade toda se arrependeu e Deus teve o quê da cidade de Nínive? Compaixão. Deus demonstra a sua graça durante toda a história, desde o início. Deus teve compaixão. E qual é a nossa reação? Qual deve ser, pelo menos, a nossa reação diante de tanta compaixão? Lembra que eu falei que Paulo escreveu a Tito, e a mensagem central é uma estreita ou uma inseparável ligação entre a fé, aquilo que a gente diz crer, e a prática? Versículo 12, a gente lê que a graça de Deus foi manifestada. E essa manifestação da graça, o nascimento de Jesus Cristo, tem efeito não só para a eternidade, não só para a salvação da alma, mas tem efeito também imediato. Olha só o que está escrito. Ela, a graça manifestada, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. O que Paulo está querendo dizer sobre viver neste mundo? Será que a gente consegue viver em outro mundo? Óbvio que não. Isso aqui é uma expressão temporal. Ele está dizendo assim, para que você viva agora, de maneira justa, santa, reta. E para fazer isso, você precisa renegar as paixões mundanas. Interessante a palavra piedosa. A gente deve viver de forma justa, sensata e piedosa. Viver desse jeito não implica em perfeição, mas implica em busca da perfeição. Olha só, Tito 3:3, está escrito assim, Paulo escrevendo, né? Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Algumas características da vida anterior a Cristo, ao chamado de Cristo à conversão. Mas agora que a graça foi manifestada, a gente deve renegar isso tudo e viver de maneira justa, sensata e piedosa. A palavra renegar no original, ela traz a ideia de um fato consumado. Sabe uma decisão que você tomou? Sabe aquela pessoa que fala assim, não, eu decidi, tomei a decisão e não volto atrás. Você conhece gente assim? A expressão lá no original, ela que é traduzida para renegadas as paixões, é exatamente isso. Eu decidi que eu não vou mais ser guiado pelas paixões. E isso não tem volta. É uma decisão. Perceba que essa decisão, a decisão de renegar as paixões, não é uma decisão de Deus. É uma decisão nossa, depois de transformados pelo Espírito Santo. É nossa responsabilidade. Agora a gente tem que perguntar, né? Que tipo de paixão eu tenho que renegar? Será que você precisa renegar mentira, fofoca, ganância? Será que você tem que renegar o ato de não perdoar quem te ofendeu? Talvez tenha que renegar preguiça, descomprometimento, omissão. Várias coisas você pode querer ou ter a necessidade de renegar. E isso é uma caminhada na nossa vida.
na nossa vida cristã. Então renegue as atitudes que você sabe que são incompatíveis com a vida cristã. Agora eu quero pular lá para o versículo 14. Eu falei que eu não ia expor todo o texto, então vamos pular lá para o versículo 14. Diz que Cristo se entregou para nos tornar um povo exclusivamente dele, um povo dedicado à prática de boas obras. O que é prática de boas obras? Quando você pergunta isso para as pessoas, geralmente, e até na nossa cabeça vem geralmente a ideia de obras de caridade. Doar cesta básica, arrecadação de agasalho, arrecadar brinquedo para distribuir para as crianças no Dia das Crianças, e por aí vai. Mas será que isso são boas obras? Boas obras abrangem isso também. Mas a prática das boas obras, a resposta do que são boas obras está no versículo 11, que a gente leu agora há pouco, no finalzinho. Uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? O que é piedade? Piedade é o contrário de impiedade. Então, se você, de duas uma, ou você é pio, ou você é ímpio. Renegadas as paixões, nós nos tornamos pios. Não somos mais ímpios. Jesus Cristo, morreu para nos tornar um povo exclusivo dele e dedicado a viver dessa forma. Dedicado a viver de uma forma piedosa. A palavra dedicado nos mostra que é necessário intencionalidade para viver de forma piedosa. Porque se a gente não tiver vontade, se a gente não tomar decisão de viver de forma piedosa, não vai viver. Sabe lá quando a Bíblia fala que tem alguns que vão ser salvos meio que pelo fogo? São pessoas que elas são convertidas, mas não tomaram a decisão de viver uma vida piedosa. Porque viver uma vida piedosa tem custo, e outro dia a gente fala sobre isso. Praticar boas obras, então, é obedecer os mandamentos de Cristo. É muito importante perceber que Cristo se entregou para nos remir e purificar, como diz no versículo 14, e só depois de remidos e purificados é que nós somos capazes de viver piedosamente. Viver em obediência, viver da forma que Deus deseja. A graça de Deus se manifestou, e nós sabemos que foi o nascimento de Cristo, porque a graça estava presente, está presente durante toda a história, mas ela se manifestou no nascimento de Jesus Cristo, que é o que nós comemoramos e lembramos com mais ênfase no dia de hoje, mas é o que a gente precisa lembrar com mais ênfase em outras ocasiões, em outros dias. Afinal, é uma vida piedosa que a gente tem que ter, e essa vida piedosa não é só no domingo. Essa vida piedosa envolve a nossa vida aqui dentro da igreja, no momento do culto e tal. Mas ela vai além disso. Ela é uma vida contínua, segunda a segunda. Não tem problema nenhum comemorar o Natal no dia 25, desde que a gente se lembre do nascimento de Cristo diariamente, para que a gente tenha, se esforce para viver piedosamente. A cultura Cobra Kai, que eu falei lá no começo, é uma cultura que ensina a ausência de compaixão. Mas o Evangelho é a verdade que Deus nos traz, que Deus teve compaixão. E olha só que interessante, Deus teve compaixão de inimigos. Nós não merecemos a compaixão de Deus. Deus teve compaixão de inimigos. Agora eu quero voltar mais uma vez no tema central da carta. Lembra? Qual é o tema central da carta? A inseparável ligação entre fé e prática. Não tem como separar isso. Não tem como você falar que você é filho, servo de Jesus Cristo, se você não vive uma vida piedosa. Não tem jeito. O nosso exemplo é Jesus Cristo. Nós buscamos fazer o que ele fez, em partes, obviamente, e buscamos obedecer. Uma das coisas que ele falou é: ame ao próximo como a ti mesmo. E ele falou até um negócio de amar o inimigo, né? Que é um negócio mais difícil ainda.
Mas a gente aprende. A vida piedosa nos leva a isso. Eu quero ligar isso que a gente está falando, da graça de Deus, compaixão de Deus, durante toda a história, do viver piedosamente, com a visão da igreja. Eu falei já que a gente vai começar a tornar recorrente lembrando sempre esse ponto que é a visão da Igreja Presbiteriana Filadélfia. É bem facinho. Não sei se vocês vão lembrar, mas se vocês não lembrarem antes, agora são 3 palavrinhas só que vocês vão aprender de cor. Beleza, piada de pastor, passou. A Igreja Presbiteriana Filadélfia deseja ser uma igreja missional, acolhedora e discipuladora. 3 palavras, ó. Missional, acolhedora e discipuladora. Wesley, você está misturando as coisas. Você fala de Cobra Kai depois do Natal, depois fala de vida piedosa, agora vem falar da missão da igreja? É porque está tudo no mesmo bolo, menos o Cobra Kai. Ser missional é pregar o evangelho para aquelas pessoas que não confessaram Cristo como Senhor ainda. Amar o próximo como a si mesmo. Afinal de contas, se alguém não tivesse pregado o evangelho para você, você não teria sido transformado. Ser acolhedor é intencionalmente se aproximar das pessoas. Pessoas que têm gostos diferentes dos seus, pessoas que têm preferências diferentes das suas, pessoas que lutam contra pecados que talvez você já tenha vencido. E você olha e fala assim, sabe aquela frase? Depois diz que é crente. A pessoa está caminhando em busca da perfeição. Não é porque ela tem uma caminhada mais curta que a sua, ou não é porque ela ainda não conseguiu vencer pecados que você já venceu, que você não vai acolher essa pessoa, intencionalmente. Se Jesus escolhesse se relacionar só com quem não pecou contra ele, e aí? Pensando nisso, quem nos dá o direito de escolher a quem nós vamos acolher? Ou a quem nós vamos pregar o evangelho? Ser discipulador é ensinar as pessoas a conviver, compartilhar a vida uns com os outros. É discipular as pessoas. É uma vida, não são 12 aulas. É uma vida. Tem uma expressão que eu gosto bastante, que é usada numa outra igreja. É vida na vida. É caminhar junto. Porque só assim a gente vai conseguir conhecer uns aos outros e saber das necessidades. E olha só que interessante. A gente só consegue fazer isso vindo para a igreja. Se você não vier para a igreja, os irmãos não vão conhecer as tuas necessidades e nem você vai conhecer as necessidades dele e não vai ter discipulado. E daí vai ser desobediência. Não vai ser uma vida piedosa. Ser missional, acolhedor e discipulador nada mais é do que ser dedicado à prática das boas obras, que é uma característica daquele povo exclusivo pelo qual Cristo nasceu, viveu e morreu. O Natal, então, deve nos lembrar que a manifestação da graça de Deus, nascimento de Cristo, deve nos lembrar que Cristo nasceu por compaixão. A gente orou aqui, a última oração foi pedindo perdão, foi oração de confissão, pedindo perdão pelos nossos pecados. Se não fosse o nascimento de Cristo, nascimento, vida e sacrifício de Cristo, não ia adiantar nada a gente orar por perdão. Porque a gente só é perdoado porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Só por isso. Natal, o nascimento de Cristo. Natal é a manifestação da graça de Deus. Natal é a correção da visão distorcida do Cobra Kai, que a vida não tem compaixão, nos lembrando que Deus tem compaixão. Que assim Deus nos abençoe e que nós possamos nos lembrar disso sempre. Compaixão. E ter compaixão. Da mesma forma que Deus teve compaixão de nós,
nós tenhamos compaixão do próximo e sejamos missionais, acolhedores e discipuladores. Vamos orar mais uma vez? Quero convidar você a se colocar de pé. A gente vai encerrar, eu vou orar e daí a gente encerra com a oração que Jesus ensinou, oração do Pai Nosso, oração dominical, seja lá como você conheça. Deus, nós te agradecemos por esse tempo que nós estamos aqui na igreja. Deus, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. E eu te peço que essa mensagem que o Senhor apresentou hoje fique gravada na nossa mente, desça ao nosso coração e transforme a nossa vida para que nós possamos lembrar da tua compaixão, da tua graça, e que nós possamos expressar a nossa compaixão pelas pessoas também, porque o Senhor tem compaixão delas e nós não temos o direito de negar compaixão a elas. Nos ajuda a ser missionais, acolhedores e discipuladores. Que essa igreja seja assim transformada em uma igreja missional, discipuladora e acolhedora. E nós oramos ao Senhor, Deus, a oração que Jesus Cristo ensinou, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe, tenha um bom domingo, Feliz Natal, você que acompanhou a gente pela internet, um Feliz Natal, que Deus te abençoe e na próxima esteja com a gente aqui cultuando a nosso Deus. Vamos em paz.